Nós paramos na aula passada no livro de Josué, nós concluímos, certo? Josué faz parte daquela divisão do Pentateuco, do Antigo Testamento, que nós chamamos de livros históricos. Lembra das 5 divisões? Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. Então, nós estamos agora nos históricos e vamos ver o livro de Juízes. Onde acontece o livro de Juízes, Tiago? Acontece quando o povo de Israel tinha saído lá com Josué de Moabe, invadido a terra de Canaã, começado a conquistar e assentar seus acampamentos. Josué morre, agora inicia o período dos juízes. O que era um juiz, Tiago? Era alguém formado em direito, que tinha trabalhado algum tempo, depois prestado um concurso? Não. Os juízes da nação de Israel, da palavra hebraica, essas coisas linguísticas são detalhes, não caem na prova, tá? Vou pegar outra caneta, que isso aqui foi para o espaço. Shofetim. Tá bom? Só uma curiosidade. Então, a palavra hebraica juízes. O que eles eram? Os juízes da nação de Israel, ele era um líder político, militar, tribal. Nossa, quanto adjetivo! O que quer dizer esse palavrão todo, Tiago? Um juiz era um líder, cada uma das 12 tribos da nação de Israel, Judá, Benjamim, Issacar, Gade, Zebulon, Naftali, todas elas, cada uma tinha os seus líderes principais, que eram eleitos, chefes de 100, chefe de 50, chefe de 1000, tá ok? E esse sempre destacava-se um principal. Então agora, nos dias após a morte de Josué, as tribos não vão ser governadas por um líder local. Elas iriam obedecer à lei de um líder local, não um líder nacional, que é cada tribo, e dos sacerdotes levitas. Então, toda vez que a gente vê a palavra, só para adiantar nossa matéria, toda vez que a gente vê a palavra sacerdote do Antigo Testamento, dentro da nação de Israel, enquanto Israel servia a Deus, se ele é sacerdote, ele vai ser da tribo de Levi, tá bom? E se ele trabalha dentro do templo, faz os sacrifícios, chega uma vez por ano diante do Santo dos Santos, do tabernáculo, ele é da descendência de Arão, tá bom? Todo o restante da casa de Levi, que não fosse descendência de Arão, trabalhava nas coisas ao redor do templo, como pegar lenha, e buscar o incenso, que aquela essência é feita da árvore, mas não podia queimar o sacrifício, não podia entrar dentro do tabernáculo. Eles tinham outros papéis, mas os que fossem descendentes de Arão poderiam matar o carneiro, matar o bode, matar a pomba, queimar o cereal como oferta de graças, né? Fazer tudo isso. Então, o juiz governava a vida política e militar de cada tribo, e os sacerdotes, a vida religiosa. Era isso que Deus esperava para a nação de Israel. Que eles obedecessem à lei de Deus, ouvissem a voz de Deus, eles deliberadamente, ou seja, pela própria vontade, fossem e buscassem saber de Deus, participar das festas, ir atrás dos sacerdotes levitas para ouvir a instrução acerca da lei do Pentateuco, aquilo que Moisés deixou. E havia um líder que governava, julgava as causas do povo. De repente, fulano de tal, lembra do caso que eu falei lá de Êxodo, lá, o camarada tinha um boi, o boi era bravo, já tinha chifrado, batido, quebrado cerca, e vai lá, deixa esse boi vivo, adestra ele escapa, mata alguém. E agora tinha que ser infligida uma pena sobre o dono daquele boi. Quem que cuidava disso? Eram os líderes das tribos, geralmente os homens mais velhos, ou uma autoridade. Então, o juiz tinha essa função político-militar, ele regulava a vida do povo, tá, ok? Ele não era eleito, não era por voto popular, por demanda, voto parlamentar, seja o que for, não. Era o homem mais velho, era a pessoa destacada dentro de cada tribo. Ele exercia esse papel. No período de juízes, vão aparecer alguns líderes tribais que vão se destacar. Cada um geralmente de uma tribo diferente, tá? Então, dentro do livro de Juízes, nós temos o relato de 12 desses juízes. Não fala todos que viveram durante cerca de 300 anos, mas fala de 12 juízes.
Sendo que desses 12, 6 têm grande destaque. Vamos ver aqui, grande destaque. Opa. E 6 têm pequeno destaque. Ok? O que mais da vida deles? Muitas vezes eles julgaram e governaram a nação de Israel em períodos concomitantes. O que é isso, Tiago? Governaram ao mesmo tempo. Enquanto um governava na tribo de Benjamim, outro governava na tribo de Judá, outro na tribo de Efraim, outro na de Manassés, e assim sucessivamente. Concomitantes. Ou seja, ao mesmo tempo. Tá bom? Por isso, quando você lê o livro de Juízes, fala, olha, o povo pecou e veio a opressão durante 80 anos, daí veio, levantou o juiz tal e governou, houve paz durante 20, 18, 40. Depois fala de outro juiz. Não quer dizer que foi um atrás do outro. A hora que acabou aquele período de paz, veio não. Eram concomitantes entre as tribos. Tá ok? Muito bem. Ele é composto por 21 capítulos. Provavelmente a autoria seja de Samuel, o profeta que liderou a nação de Israel antes do início do reino unido de Israel. Tá ok? Muito bem. Então agora na página número 69 do nosso livro, nós vamos ter um resumo, uma divisão bem legal, bem estruturada dos 21 capítulos do livro, né? É óbvio que a gente não vai falar versículo por versículo dos livros aqui. Página número 69, todos chegaram lá? Sim, vamos lá. Então, a primeira divisão que está aí na página, olha lá, ele divide do capítulo 1 até o capítulo 3, em duas partes. Do capítulo 1, verso 1 até o 2, 5. Áreas desocupadas. Que trem que é isso, Tiago? Você que não leu ainda o livro de Juízes, que vai ler hoje na sua casa, sábado à tarde, com certeza que não. A hora que você for ler, você já vai saber, já vou dar o spoiler para vocês da história. Nas áreas desocupadas, o relato mostra o período entre a morte de Josué e agora a condição da nação de Israel. Mesmo durante aquele período dos 85 anos até os 110 de Josué, com aquelas batalhas, conquistas, né? Aquela lista de 31 cidades e reis vencidos, ainda ficou muita terra para ser conquistada e tomada pelo povo de Israel, para estabelecer as tribos, a qual Deus havia mandado eles expulsarem, derrotarem, destruírem as 7 nações cananeias que aqui habitavam, né? Ou cananitas, os descendentes de Cã. E ficou muito espaço sem eles conquistarem. O que quer dizer isso? Que lá estava uma terra vazia, deserta? Não. Que ainda havia os inimigos, os cananeus, que eles deveriam expulsar ou destruir, tanto faz, daquele local. E aquilo ia ser uma pedra de tropeço para eles, ia servir de uma armadilha para o povo de Israel cair nos mesmos pecados que os cananeus ou os cananitas cometiam. Lembra que nós falamos na aula passada? Idolatria, imoralidade, perversão, sacrifícios humanos, lembra? Mesma coisa que um exemplo, um exemplo desse povo cananeu foi o povo de Sodoma e Gomorra, né? E as outras cidades, Adimá e Zeboim, que estavam próximas do estilo de vida deles. Muito bem. Então, as áreas ocupadas é isso. O autor do livro, Samuel, fala, olha, Josué morreu e o povo não prosseguiu com o projeto de conquistar, tomar Canaã e estabelecer as tribos, os acampamentos. Do capítulo 2, do versículo 6 até o 3, 6, ele vai falar para a gente de um evento que durante esses 300 anos vão ficar se repetindo, que é um ciclo político, religioso, qual eu gosto de chamar do ciclo dos 5 S's. Vou colocar aqui do outro lado para todos enxergarem. Desses 5 S's, o que era isso, Tiago? É fácil lá. 5 S's do período de Juízes.
Primeiro S, safadeza. Por quê? Porque o povo pecava. Aquelas nações que eram para terem expulso, banido ou destruído os 7 povos cananeus, ao invés de fazer isso, eles estavam agora se amoldando, tomando o mesmo caráter e as atitudes desses povos. Estavam caindo na idolatria, na imoralidade sexual, até mesmo no sacrifício humano. Então agora eles estavam pecando. E toda vez que eles pecavam, Deus permitia que os povos ao redor, até mesmo aqui os povos cananeus, lembra que nós falamos das 7 nações, né? Cada uma tinha um nome de acordo com suas características. E os cananeus habitavam, a maioria, por aqui. E os povos ao redor, Deus permitia que fosse oprimisse uma tribo. Os amonitas vêm e oprimem aqui as tribos que estão aqui, Manassés. Os moabitas vão e oprimem a tribo de Judá aqui. Os filisteus descem e oprimem a tribo de Dan, de Benjamim. Os cananeus oprimem a tribo de Issacar, Naftali, Zebulon, Gade. Tá ok? Então, depois que o povo de Israel pecava, vinha o sufoco, o qual eles eram oprimidos pelos povos que estavam ao redor deles. Eles queriam tanto ser iguais ao povo, o povo falava, beleza, vou mostrar para vocês como que funciona então. Ia lá e oprimia, escravizava, cobrava tributo, atacava, pilhava, roubava, matava, estuprava, fazia o fuá com o povo de Israel. Quando eles estavam debaixo de opressão no sufoco, eles lembravam de Deus e suplicavam. Lembravam de Deus e da lei de Moisés. Lembra do lamento de Gideão? O que é feito de Deus, seus sinais, suas maravilhas. Deus está no mesmo lugar, vocês estão pisando na bola. Ele não mudou, ele continua no mesmo endereço, é só chegar lá na porta dele. Então eles lembravam de Deus e suplicavam, clamavam a Deus. O que Deus fazia? Deus levantava um Salvador. Um juiz. E você vê isso no relato dos 12 juízes. O povo pecava, havia opressão dos inimigos, dos estrangeiros. Eles se lembravam de Deus, oravam. Deus levantava um Salvador, um juiz. Esse juiz ia lá e libertava o povo. Eles viviam tanto tempo em paz. Viveram 20 anos em paz, 18, 40, 80 anos a terra viveu em paz. Então eles estavam no sossego. E quando eles estavam no período de paz, o que acontecia? Ou a mesma tribo, ou as tribos, a outra voltava a repetir o ciclo. Então, era uma engrenagem que ia girando dentro desses 300 anos do período dos juízes, após a morte de Josué, até o início do reino unido, do período monárquico da nação de Israel. Certo até aí? Sim, pode perguntar. Não. Quando tem o episódio do anjo vem e fala com o povo que jurou aliança, ele fala com quem? Com os sacerdotes? Fala com os sacerdotes e com as lideranças, né? Geralmente com os sacerdotes, que esse era o papel deles, serem porta-voz. A figura dos profetas, a pergunta do irmão aqui, esqueci o nome, como é? Do Bruno, acerca se não havia profeta nesse período da nação de Israel. Não havia o sacerdócio, o ministério profético estabelecido, algo que vai começar somente com Samuel. Lógico que Deus às vezes levantava um porta-voz, uma pessoa que não era um líder religioso, não era um líder militar, para falar com o povo, tá ok? Mas não havia o estipulado assim. Então, quando aparece Deus falando com as figuras, ele fala com os líderes. Ou fala com o líder religioso, os sacerdotes, ou fala com o líder tribal, tá ok? Certo? Cerca de 300 anos. Vamos lá. Agora me perdi, vou olhar na cola aqui. Vamos lá. Então a gente viu essa primeira parte, o contexto, o pano de fundo do período dos juízes, certo?
Ia falar algo que eu acabei esquecendo, mas já volta já. Página de 70 agora. A página 70, essa tabela aí, vai contar para nós o período do juízo em si, a divisão de como ocorreu a liderança de cada um deles, certo? Vou pegar, apagar aqui. E nós, para podermos melhorar a nossa divisão, o nosso entendimento, nós vamos classificar esses juízes no caráter do seu juizado, do seu governo. Vocês vão ver que o caráter, o estilo do governo, da vida desses líderes da nação de Israel vai refletir esse ciclo. Eles começam bons, vão para o médio, com meia boca, vão para o ruim, até chegar no péssimo. Exemplo para a nação de Israel. Certo? Então, a primeira divisão na página 70, vamos colocar aqui como juízes bons. Vou colocar só bom aqui, né? Ficar escrevendo muita coisa. Não está falando de juízes mesmo, não dá para esquecer, né? Bons. Vamos colocar. Quem que foi bom nessa história? Deus, né? O resto foi tudo mais ou menos. Otiniel. Eude. Sangar. Olha lá. Então, a lista dos primeiros juízes que aparecem. Cada um, como eu falei, eles eram de uma tribo diferente. Tá, ok? Otiniel, que era genro de de Ur, lá da tribo de Judá. Vem o inimigo, começa a oprimir, ele vai lá, se levanta, derrota, e a terra vive em relativa paz durante o tempo da sua vida, do seu juizado, do seu governo. Eude, os moabitas vêm e começam a atacar as tribos de Judá, Benjamim. Vai lá, se levanta Eude e destrói o rei Eglon dos moabitas e a terra volta a viver em paz. E esse ciclo vai se repetindo. Os que têm maior destaque, talvez aqui dessa lista de bons, é Débora e Baraque. Vamos falar acerca dele. Débora e Baraque ficavam nessa região norte aqui de Israel, entre as tribos de Zebulon, Issacar, Naftali, tá, ok? E os cananeus, debaixo do governo do rei Jabim, eles tinham armas de guerra, tinham carruagens de guerra, tinham espadas, e o povo de Israel vinha vindo do deserto, não tinha nenhum preparo, nem armas, preparo militar. Então, eles vinham e oprimiam, faziam o terror naquela região. Débora era casada com o sacerdote chamado Lapidote, tá, ok? E já era uma mulher mais velha, e ela julgava Israel naquelas questões. Roubou meu pato, mexeu com meu marido, saiu com a minha esposa, chutou meu filho, roubou meu jumento, as coisas do dia a dia, coisas que não acontecem nos dias de hoje, né? Não, nem na igreja acontece isso. Não. Então, essas questões mais comuns. Tá, ok? Até o momento onde a opressão pelos cananeus se torna intensa, e há um líder militar, um jovem chamado Baraque, que vai pedir ajuda para Débora. E fala, olha, ore a Deus, faça algo para... Está difícil o negócio aqui. Débora busca a Deus, Deus fala com ela fala com Baraque e fala que Deus vai dar a vitória para Baraque. E ele então fala, não vá eu apenas sozinho, mas vá você junto comigo nessa batalha. E Débora fala, olha, tudo bem se eu for. Se você fosse, o título, a honra da vitória seria sua. Mas como está convidando eu para ir junto, está insistindo, o negócio vai ficar dividido. E realmente foi, tanto que é acreditado a parte da vitória para Débora, apesar dela só fazer o papel de orar a Deus e de julgar. Mas quem foi para o fronte mesmo foi Baraque. Ela ficou só no acampamento lá. Então você vê aquilo lá, Deus concede uma vitória tremenda entre o povo de Israel com um exército menor contra aquele povo bem preparado dos cananeus. Diz que Deus mandou chuva, mandou granizo, e aquilo impediu as carruagens, os carros de ferro do povo cananeu, do rei Jabim, de vir e atacar.
seja, o próprio Deus deu a provisão e a vitória contra aquele exército maior, numérico, e em armas e em qualidade de treinamento militar. Tá, okay? Então você vê a intervenção divina. O povo peca, eles oram para Deus, se lembram de Deus e Deus levanta um libertador. E mesmo assim, ainda assim, Deus vai lá e dá uma ajudinha, uma força para eles, dá a estratégia, dá o livramento. Tá, okay? Então são os 4 líderes que têm um caráter relativamente bom, né? Eles governam localmente, não fazem nenhuma comoção nacional para juntar as 12 tribos, nada. Eles apenas libertam o povo, ficam julgando, governando o povo durante os dias da sua vida. Quando eles morrem, o povo volta a pisar na bola, cumprindo o ciclo 5S. Safadeza. Depois do sossego, o que eles fazem de novo? A gente não faz isso não, né? Não, imagina, né? Não. A hora que está tudo bem, a gente ora o dia inteiro, né? Não. Vamos lá. Depois, para continuar nossa matéria aqui, os juízes regulares, ou médios, né? Meia boca. Foi nem tão bom, nem tão ruim, só fez o papel. Tem maior destaque aqui. Gideão, cuja sua história está lá do capítulo 6 até o capítulo 9. Esqueci de pôr aqui, né? Mas esses aqui, está na página 70 aí vocês têm, né? O Otoniel no capítulo 3, o Eude também no capítulo 3, o Sangar também no capítulo 3, e Débora e Baraque do capítulo 4 até o 5 do livro de Juízes. A vida de Gideão está no capítulo 6. Você sabe a história, lembra muito bem. Eu sei que você leu ontem mesmo, está fresquinho na sua cabeça, né? Nos dias de Gideão, a tribo de Manassés, a leste e a oeste, sofria a opressão dos midianitas e amalequitas, que vinham e saqueavam tudo que eles haviam plantado, colhido, guardado, pegavam os animais, pegavam o carro novo que eles tinham, faziam a barbárie, né? Destruíam tudo e depois voltavam, deixavam o povo na miséria, eles voltavam a reconstruir, plantar, sobreviver, eles vinham e atacavam, como se fosse uma horda de gafanhotos, de insetos devoradores, né? Tanto que Gideão, ele é apresentado para a gente, ele pegando o trigo e malhando ele no lagar. Fala, que negócio de louco é esse, pegar trigo e malhar no lagar, essas palavras diferentes que eu não entendo nada. Traduzindo, ele pegava trigo, vocês sabem o trigo, né? Faz o pão, né? Faz a pizza. Sim, não. Então, o pão e pizza não nasce assim na padaria, nem na pizzaria. Tem o trigo que é colhido, é plantado, colhido, aquele cereal. Então, eles plantavam no campo. Para os inimigos não virem e tomarem aquilo, o que Gideão fazia? Ele pegava o trigo e, como os demais cereais, o que era o costume da antiguidade deles? Eles iam para o local alto, pegava aquele trigo, os molhos, os feixes, batiam ele e depois colocavam no chão, no eirado, para os animais passarem com a carroça ou eles mesmos pisarem, para quê? Para separar a semente, o grão, da palha, daquilo que não prestava para consumo, nem para produção. Aquela capinha que cobre o trigo, sabe? O que a gente come mesmo é o que está dentro, não come o caule nem parte de fora. O que é feito a nossa massa, nossa farinha. Então, eles tinham que fazer no local alto, por quê? Para evitar o trabalho físico. Eles batiam, depois colocavam para o animal triturar aquilo, e o próprio vento, a hora que batia naquele local, levava e separava todas as cascas, tudo. A cidade ia ficar uma beleza de limpa depois, mas era assim o processo, bem rudimentar. E tinha que ser feito em um local alto. Gideão estava fazendo o quê? No local baixo, num vale, no chamado lagar. O que é isso? Lagar é uma região baixa, próxima às plantações de vinhas, vinícolas que haviam, no qual, quando eles pegavam as uvas, eles iam para aquele local, faziam tanques de cerâmica ou madeira, de cerâmica não, de algum tipo de material de alvenaria hoje em dia, né, não é cimento, obviamente, construíam aquele tanque com pequenas saídas, ou de madeira mesmo, no qual eles colocavam as uvas e pisavam ela para coletar do suco da uva, para transformar em vinho, ou os processos de bebida de uva que eles faziam. Então, em vez de estar no local certo, que seria à vista dos inimigos, ele estava no local baixo, escondido, malhando o trigo, né? Pegou toda a sua colheita, da sua plantação, e estava escondido com medo dos inimigos.
Então, nos dias de Gideão, essa era a cena, esse era o contexto, o cenário. Todos estavam com medo, porque a qualquer momento os amalequitas e midianitas poderiam vir e atacar, por baixo ou por cima. Certo? Você sabe o chamado de Gideão está lá malhando, de repente aparece um anjo para ele, troca uma ideia com o anjo, fala, mas quem é você, quem não é, tal, traz uma oferta para o anjo não come aquela oferta, toca com seu cajado, e aquela oferta sobe para o céu, daí ele fala, olha, realmente algo maravilhoso aconteceu, é um anjo do Senhor que está aqui. Não, imagine, o cara revela toda a vida para ele e não foi anjo, quem que foi? Sabia do Ná, é mãe de Ná. Para você ver, vai refletir, o caráter dos juízes vão refletindo a decadência moral deles. Eles estavam longe da lei de Deus, estavam longe de ouvir a voz do sacerdote, o sacerdote estava longe de ser o porta-voz de Deus, de Jeová, de Javé para os homens. Então, você vai vendo, você fala, que coisa legal, o anjo falou com eles, mas falou porque não tinha sacerdote, porque não tinha líder falando. Você acha que é normal toda hora o profeta vir falar com a igreja? O normal é o pastor, o anjo da igreja falar, se não está falando, é lógico que tem coisas exclusivas, não vou entrar no mérito que não é a nossa aula. Mas tem coisas exclusivas, de repente, o particular que Deus quer tratar, não quer expor. Mas toda hora tem que vir profeta. Pô, não tem pastor na igreja para falar? Não tem, o pastor não é a voz de Deus para falar, tem que vir, o profeta falou. E a gente também ia atrás, a gente não gosta disso. O ser humano crente não gosta de ir atrás de profetada. Não gosta, né? Ai, porque revelou. Se Deus revelou, porque uma coisa, você não está ouvindo a voz de Deus. Do seu líder, do seu pastor, do seu ministro. E você não está orando também. Porque Deus fala com a Bíblia, Deus fala com a pregação, Deus fala com várias coisas. Então você vê o caráter do povo de Israel. Por que ele mandava o anjo? Por que aparecia tal figura? Porque o povo não ouvia os sacerdotes, não ouvia a liderança. Certo? É algo que vai ficar bem claro quando nós formos estudar nas próximas aulas acerca do reino dividido de Israel. Onde toda hora levanta o profeta, ai que legal, tem um profeta, isso é bom? Não, não é bom, nem um pouco, não é bom porque o povo não está ouvindo a voz de Deus. Claro até aí? Não, sim. Então Gideão vê o anjo lá, conversa com o anjo, troca uma ideia com ele, e depois ele fica mais ou menos animado, fica duvidoso da missão que o anjo incumbe. Ele fala, olha, você levante que Deus vai capacitar você para você vencer os amalequitas e midianitas. E ele relutantemente obedece à voz de Deus, se lembra que ele faz uma prova com Deus e fala, Deus, se for mesmo para eu ir, que eu vou fazer uma prova com o Senhor. Ele pega lá um pedaço de lã, coloca debaixo de uma árvore e fala, olha, a hora que acordar de manhã, esse pedaço de lã aqui, de algodão, feito da... Nossa, troquei tudo aqui, né? Esse pedaço de lã, que algodão não tem nada a ver. Esse pedaço de lã aqui vai ter que estar molhado e a terra ao redor seca. Ele acorda de manhã e acontece isso. Ele fala, Deus, se for o Senhor mesmo, agora vai ter que ser diferente. A terra vai ter que estar molhada e a lã vai ter que estar seca. Ele acorda de manhã e fala, e realmente acontece isso. Daqui a pouco Deus fala, se você perguntar uma coisa, eu vou esganar você em vez de esganar a lã. E ele então toma uma decisão, fala, realmente é Deus que está falando comigo, e eu vou tomar posição nessa missão que ele me deu. Deus manda ele reunir homens, ele reúne mais de 30 mil homens, Deus faz aquela peneira, sobra 10 mil, e desses 10 mil faz uma peneira de novo, sobram 300. Tá ok? Não são os 300 de Esparta, lá do Leônidas, mas Deus dá uma estratégia para eles, e eles chegam diante do acampamento dos amalequitas e midianitas, e com aquela estratégia que Deus dá, que eles mandam eles com tochas, buzinas e vasos, cântaros nas mãos, eles ficam ao redor os amalequitas estavam no vale, na parte baixa, e Gideão com seus homens estavam na parte alta. Eles quebram o vaso, tocam a buzina, levantam as tochas e as espadas depois, e gritam por Deus e por Gideão, e os inimigos se assustam com aquilo. Deus faz algo sobrenatural, começam a derrotar-se, a matar-se a espada um ao outro, e quando eles chegam praticamente só colhem os despojos, os espólios de guerra, pois a maior parte estava morta já. Muito bem. Com essa vitória triunfante, retumbante, o que acontece depois? Gideão pisa na bola. As outras tribos que sofriam ataques também falam, puxa vida, você não convidou a gente para a guerra? E Gideão falou, vai tentando se explicar, falou, não é bem por aí, nem por ali, daí falou, quer saber de uma coisa, vocês estão enchendo muito a minha paciência. E começa uma guerra entre as outras tribos. Tá ok? Eles guerreiam entre si, Gideão vence essa batalha com as tribos de Israel que haviam se levantado contra ele, por besteira, para você ver como que era o caráter e a vida do povo de Israel nesse período dos juízes. Qualquer coisinha eles se inflamavam, qualquer coisa reclamavam, qualquer coisa brigavam entre si. Hoje em dia não é assim. Aqui não. Só lá no tempo deles. Tá ok?
No final da sua vida, ele não quer saber mais de governar, fala que governar que nada, já dei a vitória para o povo, e ele pisa na bola e constrói um ídolo, não sei por qual motivo, sendo que Deus havia destruído os ídolos da casa do seu pai, e constrói também uma roupa, confecciona, né, uma roupa sacerdotal, um éfode. Para você ver como estava o caráter e o coração do povo de Israel nos dias dos juízes. Né? Ele começa certo, depois do final de sua vida ele pisa na bola. Não tinha por que fazer isso, ele vai lá e fez. Muito bem. Dentro do período da vida de Gideão, nós vamos agora para o juiz ruim, ou mal, vamos pôr mal, né? Só um parênteses, dentro dessa época que é citado os juízes maus, aparece a figura de Ibissã, Tola, Jair, Elon e Abidom, 5 juízes dos 6 pequenos, né? A Bíblia não fala se eles foram bons ou ruins, apenas fala que eles governaram, e cada um na sua tribo, dentro do povo de Israel. Juiz mau, Jefté. Sua história está lá no livro de Juízes, do capítulo 10 até o capítulo 12. O que é a história do Jefté? Jefté vivia na tribo de Manassés Oriental. Né? Tribo de Manassés, você pega qualquer mapa que você tem na sua Bíblia, tanto comum, na Bíblia de estudo, você entra na internet, no Google, você pode procurar, digita lá tribos de Israel, você vai ver. Manassés tinha uma porção aqui que eles conquistaram antes de Josué governar, conquistaram ainda com Moisés, e tinha uma porção aqui. Então, o Jefté vivia no Manassés Oriental. O que ele fazia lá? Sei lá, Mas a Bíblia conta um pouco do histórico familiar dele. Jefté era filho ilegítimo do seu pai. Seu pai, ele tinha uma esposa, porém ele teve Jefté com uma prostituta. A Bíblia não fala se era uma prostituta igual dos dias de hoje, que vendia o seu corpo sexo por dinheiro, se era uma prostituta cultual, o que era comum nos povos cananeus e nos povos ao redor. Por causa disso, ele foi exilado, foi expulso do contato familiar de sua família e era desprezado. Tá ok? O que se passa nos dias de Jefté? Os amonitas vêm e começam a atacar essa região. A tribo de Ruben, a tribo de Gade e a tribo de Manassés Oriental. Estão vendo aqui, né? As 3 tribos, né? Estão enxergando tudo. Só o professor que é maluco que está vendo aqui. Então, atacavam a região de Manassés Oriental. Pode perguntar. Aquilo que eu acabei de falar agora, né? Quando eles estavam com Moisés, está relatado no livro de Deuteronômio, e em Josué também, estavam aqui, antes de começar da morte de Moisés e do governo de Josué, eles foram e conquistaram essa região aqui. Ó. Do Moabe, eles foram, não conquistaram as regiões de Moabe, nem de Amon, mas eles foram aqui desse lado e foram conquistando. E Moisés permitiu que eles montassem acampamento. Então a tribo de Ruben, em vez de vir para cá, ela montou acampamento e se estabeleceu aqui. A tribo de Gade, em vez de vir para cá, depois com Josué, ela montou acampamento e ficou morando aqui. A tribo de Manassés, metade dela, uma parte, estabeleceu-se aqui, que era uma região, e até os dias de hoje, onde estão as colinas de Golã e a terra de Bazã, uma região muito fértil, estabeleceu-se aqui. A única coisa que Moisés falou é o seguinte: vocês podem aqui, mas vocês só vão morar depois que vocês entrarem e ajudarem seus irmãos a tomar a terra prometida. Realmente foi nos dias de Josué. Eles foram, deixaram mulheres, velhos, animais, ajudaram na conquista, né, por Jericó, subiu, desceu. Depois eles voltaram, os que sobreviveram, os homens, né, obviamente, e ficaram morando nessa região. Esclareceu, Vinícius? Então, o povo de Amon, a nação dos amonitas, vinha e atacava essa região, especialmente o Manassés Oriental. Como o povo lá de Manassés, da cidade de Gileade, não tinha uma liderança forte, eles vão e chamam Jefté,
que havia se tornado um tipo de mercenário, um homem que lutava por dinheiro. E Jefté fala, beleza, vocês me desprezaram, eu vou ajudar vocês. E ele vai e reúne um exército e vencem os amonitas. Porém, por todo o seu histórico familiar, por todo o contexto que havia na vida do povo de Israel, acontecem dois fatos que marcam o caráter mau e a má liderança de Jefté. O primeiro deles, o que é? É uma guerra contra outras tribos. Uma guerra civil aqui. O que acontece, Tiago? Mais uma vez as tribos reclamam, falam, puxa vida, você não convidou a gente para a guerra, que dó, a gente fica desprezado, e piriri, porô, aquela mesma lenga-lenga de sempre, né? Você não me chamou para a festividade, não me chamou para o ministério, não me chamou para o círculo de oração, nunca vi ninguém brigar para vir na oração, né? Dentro da igreja, né? Mas sempre tem alguém, tem um maluco. Não me deu a paz, não me deu a paz do Senhor. Eu passei na porta lá, você nem me viu. Passou 500 pessoas ao mesmo tempo na porta, não viu, e a pessoa arruma briga. Não acontece isso. Aqui não. Isso é lá em Israel, lá na época dos juízes. Então houve a guerra entre as tribos, e assim como Gideão, ele persegue aquelas tribos que se levantaram, falaram besteira contra ele, e fizeram um mimimi todo. E ele faz uma estratagema, ele pega as tribos entre o rio, e pede para eles falarem a palavra hebraica. Se a gente lê a primeira vez, não entende, mas depois você estuda, você começa a entender. A palavra sibolet. Vou colocar aqui, que não é só um adendo, né? Que quer dizer cheias. E quando ele pedia para falar, a tribo do lado do Rio Jordão, as tribos aqui tinham já um característico, um sotaque. Já estavam vivendo ali quase 100 anos, acho que até mais que isso, quase 150 anos lá. Então, eles tinham um sotaque. Quando as tribos que arranjaram briga, confusão com Jefté, que viviam ao oeste do Rio Jordão, iam falar essa palavra, eles falavam shibolet, com o seu sotaque, que quer dizer a mesma coisa, né? Cheias. Olha, aqui o rio transborda e enche tudo. Então, Jefté fez essa estratagema, fechou um pedacinho aqui do rio e falou, quem for passar aqui tem que falar. Se for realmente de Manassés, ele deixa viver. Se não for, ele mata. Então, indiscriminadamente, ele foi e matou. Eles se rebelaram contra mim, vocês vão ver agora o que é bom para tosse. Ele fez isso, matando desnecessariamente seus irmãos israelitas. Com a vitória que ele teve na guerra, tanto contra os amonitas quanto os irmãos, ele faz um voto tolo, fala, a hora que eu chegar na minha casa, o primeiro ser vivo que sair da porta, vou oferecer em sacrifício. A hora que ele chega na casa, quem aparece? A sua filha. Tá, okay? O livro de Juízes não conta o que aconteceu, mas tem duas hipóteses. Assim como os costumes dos povos ao redor, ele realmente ofereceu sua filha, que era adolescente, indo para a juventude, em sacrifício, ou não permitiu que ela casasse e ela permaneceu virgem para sempre. Tá, ok? Servindo na casa. Por quê? Porque a tradição fala acerca das moças que acompanharam ela e ficaram chorando durante 40 dias, não sabendo se realmente Jefté ia matá-la, ou não permitir que ela casasse, tivesse descendentes, e assim estava morta também, né? Vivia isolada até o resto da sua vida. Certo? E agora, para concluir, péssimo. Se você achou que estava ruim a coisa, tem como piorar ainda. Sempre tem, o ser humano dá um jeito. Se a coisa está ruim, tem jeito de ficar pior ainda. Quem foi péssimo? Esse é fácil. Sansão. Sua vida está lá do capítulo 13 até o capítulo 16. O que tem a vida de Sansão? Ele nasce sob um voto de Deus, um juramento. Ele era da tribo de Dan, ou seja, um Luiz local. Sua vida, seu nascimento é uma promessa de Deus para Manoá e sua esposa.
O que acontece? Ele deveria viver conforme a lei do nazireado, que está lá em número 6. O que quer dizer isso, Tiago? Eu sei que vocês leram, vocês sabem de cor é salteado número 6, né? O capítulo 6 do livro de Números, né? Começa com a oração sacerdotal, ou a bênção araônica, né? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor levanta seu rosto sobre si, resplandeça sobre você, blá, 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 e depois fala sobre a lei do nazireado. Lei do nazireado, todo aquele homem, era para os homens, se consagrasse para Deus, fazia um voto para Deus, que era o seguinte: ele não poderia, durante os dias da sua vida, raspar ou cortar o cabelo de sua cabeça, não poderia tomar vinho ou nenhuma bebida forte, nem comer da casca da uva, nem do fruto da uva, não poderia tocar nos mortos, mesmo que fossem parentes próximos, fosse um animal ou um ser vivo. Então era o voto do nazireado. Onde a gente vê isso, Tiago? Na vida de Sansão e num momento da vida de Paulo, lá em Atos capítulo 21, antes da sua prisão em Jerusalém. Ele faz um voto nazireado. Quando ele entrega esse voto, o que ele faz? Raspa o cabelo da sua cabeça. Ok? Nazireado. É isso. Nazireado, do Nazireu. Não tem nada a ver com Nazaré, é Nazireu. Tá bom? Então não façam a gafe bíblica falar que Jesus era nazireu, ele era nazareno, da cidade de Nazaré, não tem nada a ver. Atos 21. Você pode pegar a história toda lá, do 20 em diante, pega o 21, já cai no endereço certo, já. Cai na rua e na casa certa. Então ele nasce sobre isso. Manoá com sua esposa não podiam ter filhos, a tribo de Dan estava opressa, a tribo de Dan ficava por aqui, os filisteus atacavam, Deus fala para a esposa de Manoá, enquanto ela está no campo, depois a esposa vai lá, chama o marido, fala: que história é essa? Alguém está falando comigo, falando uma promessa, ela vai lá e chama o marido troca ideia com o anjo, oferece um sacrifício para o anjo, lá uma comida, o anjo também não come, está com o cajado, sobe a comida para o céu, o vapor da comida para os céus, e fala acerca do menino que iria nascer daqui a um ano. Depois de um ano nasce Sansão. Ele deveria viver sob o voto do nazireado. Pode perguntar. Por que o anjo soltava o cajado? Porque ele é um ser espiritual. Ele não tem barriguinha, nem intestino, estômagos como nós. Ok? Você vê a referência de Jesus falando lá no Evangelho de Mateus, quando os fariseus falam acerca do casamento, fazem uma armadilha para Jesus, falam: olha, o nosso irmão, tem um irmão nosso que teve uma esposa, e esse irmão morreu, daí ela casou com o segundo, o outro irmão mais novo, ele morreu, até chegar no 7º, morreu todos os homens da família, né? A viúva negra, matou tudo. Então eles preparam essa armadilha para falar com Jesus, os fariseus e os escribas. E eles perguntam: mas quando na eternidade ela vai ser esposa de quem? Jesus fala: vocês não sabem que na eternidade nós seremos como os anjos celestiais que não se casam nem se dão em casamento. Ou seja, fala da natureza espiritual que é diferente da natureza humana. Ok? Vamos lá então. Ele deveria viver dessa maneira. O que Sansão faz? Tudo ao contrário. Pisa na bola. Ele começa se envolvendo com as filisteias. Ele acha uma moça da cidade de Tímina bonita e vai lá e se casa com ela, contrariando a vontade do seu pai. O seu pai, Manoá, pergunta: puxa, não tem nenhuma outra moça que você se agrade? Fala: não, essa é a única que agrada os meus olhos. Tem certeza? Não, tenho certeza absoluta. Os filisteus preparam uma armadilha para matar Sansão, ele vai lá e destrói eles. Deus usava Sansão de qual maneira? Deus capacitava Sansão com o seu espírito, com o Espírito Santo, vinha concedendo força para ele. Ok? Enquanto Davi era o homem mais santo, Salomão era o homem mais sábio do Antigo Testamento, Sansão era o homem mais forte. Ele era fisiculturista? Não. Vinha o Espírito de Deus sobre eles, ele tinha uma força sobre-humana e derrotava os inimigos. Então você vê ele usando isso à torto e direito. Ao invés de expulsar e derrotar os inimigos, não. Nos momentos de birrinha, de raiva: me traiu, você vai ver. Pega e matou aqueles que traíram ele no casamento, seus companheiros filisteus, seus companheiros do noivo, né? Depois você vê ele no meio do caminho, vai lá, já na véspera do casamento, ele vê um leão, mata o leão, depois, na hora que ele passa de volta no caminho, dentro do leão, umas abelhas construíram uma colmeia, ele vai lá e toca no animal morto, come daquele mel e leva e oferece para o seu pai e para sua mãe ainda, quebrando o voto nazireado. Quando ele passa
a Bíblia não fala, mas nos dá a entender. Quando ele está passando nesse caminho que ele vê o leão, ele estava passando perto das vinhas, das plantações de uva. O que ele estava fazendo lá? Ele não podia nem comer da uva. Ou seja, nós vemos toda a rebeldia e transgressão, o desleixo, Sansão nem aí para lá e para cá com o que Deus havia feito com o seu pai, com sua mãe, com sua promessa e o voto qual ele deveria viver. Para resumir a história da bagunça da sua vida, mais uma vez você se apaixona por uma filisteia, essa você sabe o nome, né? Dalila. Tá ok? Ela, incumbida pelos líderes das principais cidades do reino dos filisteus, fala, ó, descobre um jeito de derrotar esse homem aí, porque eles não aguentavam mais. Sansão ficava bravo, de repente ia lá e matava os filisteus. Eles preparavam uma armadilha, ele pega o esqueleto de um jumento, de um burro, e pega aquela queixada de jumento e vai lá e usa de arma e mata mais de 1000 dos filisteus. Num acesso de raiva, depois que ele foi traído pela sua esposa, pelos seus companheiros de casamento, ele foi lá e se deitou com uma prostituta, estava dormindo, os cidadãos da cidade, do próprio Israel, falaram, não quero esse cara aqui com a gente, não, vamos amarrar eles e entregar para os filisteus. Imagina a fama do cara, você ser um líder, você ser um chefe dentro da empresa, você sendo um pastor, sendo alguma pessoa de autoridade, liderança, e só os próprios liderados falaram, a gente não quer saber de você, ó, pega e vai embora daqui, quer entregar para os inimigos. Eles amarram Sansão no portão da cidade, esperando os filisteus chegar. Ele, mais uma vez, é capacitado pelo Espírito de Deus e vai lá, arranca os portões da cidade, leva o portão nas costas e vai matando os inimigos no caminho. Você já assistiu o filme do Wolverine, né? Era daí para pior. Você pensa que o Stan Lee tinha bastante imaginação com os redatores da Marvel? O Sansão foi de fato, foi real o negócio. O homem era pauleira. Sem contar que esses camaradas lá de Nova York, né, o Will Eisner, Stan Lee, eram todos judeus, para quem não sabe, apesar de não serem praticantes, eram judeus, então conheciam o Velho Testamento também, né? Então a imaginação desses caras recebeu boa influência religiosa e bíblica, certo? Não faz parte da aula, vamos lá, concluir. Dalila tenta fazer qualquer maneira que Sansão revelasse a origem do seu poder. E ele vai de pouquinho em pouquinho apontando. Primeiro ele fala, você tem que fazer 7 tranças com o meu cabelo e prender com um prego na parede, um prego novo. Você tem que pegar meus 7 cabelos e dividir em não sei qual. Até o momento que ele abre o seu coração. Tanto Dalila ficar falando na orelha dele, ele está apaixonado perdidamente por Dalila, ele fala, olha, eu tenho um voto nazireado. Desde o meu nascimento, nunca se passou uma navalha sobre o meu cabelo, ou seja, meu cabelo não foi cortado, revelando a sua aliança com Deus. Dalila fala para aqueles que estavam pagando ela, os filisteus, para tentar entregar Sansão, que havia matado milhares de filisteus, estava derrotando os filisteus, e eles falam, olha, você faça ele cair no sono, sobre os seus colos, sobre suas pernas, na hora que ele dormir, dá o sinal, a gente vai ficar aqui, vamos vir cortar o cabelo dele. E dessa vez, eles fazem isso, Dalila faz ele dormir, chamam um dos homens que estavam lá aliançados, corta o cabelo de Sansão. E mais uma vez ela fala, Sansão, e legal nessa história, que várias vezes ela faz isso, Sansão, os filisteus estão vindo contra você. E ele está lá com o cabelo amarrado, preso, com um prego, ele acorda, desperta, levanta-se, como se o prego fosse corda, como fosse linha de costura, bem fininho, corta e derrota os filisteus. E toda vez ela enganava ele, vinham realmente os filisteus, e ele sempre estava caindo no erro. Quando é cortado o seu cabelo, ele levanta, acorda, pensa, dessa vez Deus vai me livrar como livrou das outras vezes. Só que dessa vez Deus tinha se apartado dele. Ele havia quebrado o sinal físico da sua aliança com Deus. Ele pisou na bola várias vezes, agora Deus falou, não dá mais. Deus é misericordioso? É. Deus dá graça? Dá. Deus perdoa sempre? Sim. Seu perdão é infinito? Sim. Mas a gente vai colher consequências. Continue pisando na bola. O camarada quebra a aliança com Deus, fala, vou entrar na bebedeira. Continua bebendo. Você vê se não vai morrer atropelado, não vai bater o carro, ter problemas no fígado, no rim, cirrose hepática. É consequência. A pessoa pode voltar-se para Jesus e morar no céu? Deve, tomara que faça isso. Mas vamos colher frutos. Camarada cai na balada, cai na bagunça, mulherada, homem, bicho, qualquer coisa. Vida sexual torta. Vai colher consequências? DST, morte, assassinato por causa de brigas passionais, AIDS, sífilis, está numa cama morrendo, deve se voltar para Jesus? Deve. Deus pode até mesmo curar essa pessoa depois? Pode, mas vai colher consequências. Então agora Sansão colhe a consequência, Deus fala, viu, aqui eu não consigo continuar com você. Você pegou a aliança, ó,
pisou, cuspiu, pisou e jogou fora. Enquanto você quiser, eu não posso fazer nada. Ele levanta, dessa vez os filisteus vêm contra ele novamente, ele não consegue derrotá-los. Eles pegam ele, amarram ele, pegam e furam os 2 olhos dele. Colocam ele para trabalhar dentro da moagem do trigo, do cereal. Era feito de que forma na antiguidade? Eles pegavam uma pedra grande que servia de base, colocavam uma pedra cilíndrica na parte de cima e colocavam os grãos embaixo. Colocavam 2 madeiras nessa pedra cilíndrica e colocavam um animal, um burro geralmente, ou cavalo. O cavalo era mais caro até os dias de hoje, né? Mas, geralmente um burrinho que ficava girando aquela roda e moendo os grãos embaixo. Acabava de moer, levantava aquela pedra, chamada mó de moer, e tirava o cereal moído. Eles colocam Sansão, com seus olhos furados, amarrado, para ficar rodando essa pedra. Um homem que nasce debaixo de uma promessa, cheio de poder e de virtude, agora está humilhado, envergonhado, sem enxergar mais nada. O que acontece depois, final da vida dele? Eles pegam Sansão e levam para o templo do deus Dagon, dos filisteus, onde estavam comemorando e estavam celebrando ao seu Deus que Deus deles havia dado a vitória sobre os israelitas na pessoa de Sansão. Ele já cego naquela festa, servindo de chacota, mandam chamar ele, fala, vem, traz ele aqui no meio para a gente dar risada, zombar dele. Fala, cadê o campeão de Israel? Cadê o valente, aquele que matava? Papapá, papapá. Começa a zombar. Sansão fala, Deus soberano, mais uma vez, lembre-se de mim e me perdoe e permita que eu me vingue, pelo menos por um dos meus olhos, contra os filisteus. E legal no meio do caminho, no interim, é que a Bíblia fala, e o juiz fala, enquanto ele ficou lá rodando a roda, a pedra de moer, a mó, o seu cabelo voltou a crescer. Quando ele é apresentado no templo dos filisteus, ele faz essa oração, pede para o auxiliar dele que estava guiando ele, porque ele estava cego, coloca as mãos dele, coloca ele próximo às 2 colunas que sustentavam toda a estrutura do templo. Ele fez essa oração a Deus, o Espírito de Deus veio sobre ele mais uma vez, ele empurrou as 2 colunas e todo o templo caiu abaixo. E diz o livro de Juízes que ele matou mais dos filisteus na sua morte do que durante sua vida. Derrotou os inimigos, mas da maneira errada. Deus usou o propósito que tinha para Sansão, derrotar os filisteus, expulsar os inimigos, livrar da opressão, mas porém não foi do jeito, da maneira que Deus queria. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, te damos graças por essa aula nessa manhã, Senhor. Nós pedimos, como vimos agora na vida dos juízes, nós queremos que a nossa vida não seja dessa maneira, Senhor. Nós queremos andar conforme a Tua vontade, Pai. Nós queremos andar conforme o Teu querer. Nós não queremos nos assemelhar em Sansão, nos seus fracassos morais, não queremos nos assemelhar a Jefté, Senhor. Nós queremos ser pessoas semelhantes a Ti. Nós queremos ser como Davi, Senhor, tema da nossa próxima aula, pessoas segundo o Teu coração, Pai. Nós pedimos essa manhã que Teu Espírito enche os nossos corações, nos fortaleça, nos capacite, Senhor, onde o Senhor quiser nos levar, nas nossas famílias, nos nossos trabalhos, ministérios, na igreja, Senhor, em outras cidades, nações, nós pedimos, Senhor, toca o nosso coração, Deus, guia cada dia da nossa vida, Pai, que a nossa vida seja firmada em Tua palavra, em Tua vontade, que a nossa mente seja lembrada das promessas que o Senhor nos fez, que o Senhor nos tirou do reino das trevas, o Senhor nos gerou como os filhos adotados pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Filhos que podemos chamar, clamar, Abba, Pai. Nesta manhã, Senhor, nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, guarda o nosso coração, guarda a nossa vida, que não venhamos a ser como os juízes, ó Pai, que se levantam em momentos oportunos quando o povo peca, mas ao contrário, Pai, nós possamos ser como Samuel, que se levanta antes do povo pecar, que ensina a palavra, que tem comunhão contigo, que ora, ó Pai, que unge reis, Senhor, que nós possamos ser como Davi, que ao reconhecer o nosso pecado, sermos confrontados com pecados, nós venhamos nos arrepender, Senhor, e voltarmos para Ti, voltarmos a andar contigo, não venhamos desprezar a aliança com o Senhor, ó Pai. Nós pedimos essa manhã em nome de Jesus. Te damos graça, pois cremos que o Teu Espírito Santo é conosco a cada dia, que nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar das Tuas palavras, como o Senhor mesmo nos prometeu, que estaria conosco, Senhor Jesus, até a consumação dos séculos, até o final desse mundo. Nós Te damos graça, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Intervalo, depois nós continuamos. Glória a Deus.